Vamos ver aqui a simulação de um computador real usando como metáfora uma cidade. Nessa cidade nós temos uma caminhonete que trafega por essa avenida. Essa caminhonete pode ir pelos dois sentidos. Essa caminhonete transporta posters e nesses posters podem ter frases escritas ou pode ter números escritos nele. Ele descarrega esses posters no pátio de entrada e eventualmente pode retirar esses posters no pátio de saída. Esse prédio é um prédio de apartamentos. Cada apartamento tem um endereço, é 1, é 2, é 3, é 4, até é 16. E nos endereços de 1 a 8, nós vamos reservar para colocar pôster de instruções. E nos endereços mais acima, é 9, é 10, é 11, é 12, até é 16, nós vamos colocar pôsteres de dados. Temos aqui então um conjunto de pôsteres colocados nos endereços 1 até o endereço 7. Cada pôster contém uma instrução. Aqui está uma visão mais de perto dessas instruções. No endereço 1, temos a instrução: pegue um pôster no pátio de entrada e coloque-o no endereço 16. A instrução 2, no endereço 2, tá, se o pátio de entrada está vazio, vá para o endereço 6. No endereço 3, temos: pegue um pôster no pátio de entrada e coloque no endereço 15. Na instrução 4, no endereço 4, temos: some o valor do endereço 16 com o do endereço 15 e coloque o resultado no endereço 16. Na instrução 5, temos: volte a E2. Na instrução 6, temos: coloque um pôster com valor de E16 no pátio de saída. E no endereço 7, finalmente, temos a instrução pare. Portanto, vamos imaginar que esses pôsteres com instruções estão nos endereços 1 a 7, e no endereço 15 e no endereço 16 nós vamos usar para colocar dados com números que vêm do pátio de entrada. Portanto, em algum momento, a caminhonete transportou os pôsteres de instrução e esses pôsteres foram colocados nesse prédio de apartamentos, nos endereços 1 até o endereço 7. Esse conjunto de instruções é o que nós chamamos de programa, e aí, portanto, o programa foi carregado na memória do computador. Aí está o programa carregado, com as 7 instruções. Agora a caminhonete vai descarregar no pátio de entrada alguns posters com números, sendo que o primeiro deles está com o número 5. Outra coisa que essa cidade tem é um relógio. A cada tique do relógio, uma instrução vai ser executada. Por exemplo, o primeiro tique indica que a instrução 1 vai ser executada. A instrução 1 está no endereço 1. Essa instrução diz exatamente o seguinte: pegue um pôster no pátio de entrada e coloque-o em E16. É o que vai ser feito agora. Chamamos a caminhonete, carregamos a caminhonete com o pôster 5 e levamos esse pôster para ser descarregado no endereço 16 do prédio de apartamentos. Muito bem. Mais um tique do relógio e a instrução 2 será executada. A instrução diz o seguinte: se o pátio está vazio, vá para E6. Como o pátio não está vazio, ainda tem posters com números lá, significa que a instrução não vai ser desviada para a instrução 6. Vamos seguir então na ordem sequencial normal, 1, 2, 3. Portanto, a próxima instrução vai ser a E3.
Aí 3 diz, pegue um pôster do pátio de entrada e coloque-o em E15. Portanto, chamamos a caminhonete, pegamos o pôster que está no topo, que é 3, levamos para agora colocar no endereço 15. Mais um tique do relógio e vamos executar a instrução 4, que está no endereço 4. Some o valor de E16 com o de E15 e coloque o resultado em E16. Para fazer essa soma, nós precisamos chamar a caminhonete, carregar um dos números, que é o que está no E16, e levá-lo para a calculadora, descarregando esse valor numa área de entrada da calculadora. Depois voltamos, pegamos o próximo número, que é o 3, que está no endereço 15, carregamos na caminhonete, levamos até a calculadora, descarregamos na área de entrada e agora nós podemos fazer a soma, né, do que veio do 15 com o que veio do endereço 16. Portanto, temos que entrar com o número 5, temos que clicar na tecla mais, depois entrar com o próximo número, que é 3, clicar na tecla de igual para saber o resultado, que é 8. Esse 8 vai ser colocado no pátio ao lado da calculadora. Chamamos a caminhonete e ela leva esse 8 para o endereço 16, que já tem um pôster lá, mas o pôster, portanto, será substituído pelo pôster 8. Muito bem, mais um tique do relógio e a próxima instrução é 5, vai ser executada. A instrução 5 muda o sentido da execução normal, passando agora para a instrução 2, voltando, portanto, à instrução 2. Mais um tique do relógio e a instrução 2 será executada. Ela pergunta se o pátio está vazio. Se estiver, ele vai para E6. Como o pátio não está vazio, ainda tem um valor, ele vai continuar na sequência normal, indo para a instrução 3. A instrução 3 pede para pegar um pôster no pátio de entrada e colocá-lo no E15, apagando, portanto, o valor 3 que estava lá. A próxima instrução no tique do relógio é E4. Somar o valor de E16 com o de E15 e colocar o resultado em E16. Da mesma forma que nós fizemos antes, né, assim que houver um tique do relógio, nós vamos então levar o número 7 para a calculadora, levar o número 8 para a calculadora, fazer a soma de 7 mais 8 na calculadora, que deu 15. O pôster com 15 será colocado próximo da calculadora. A caminhonete é chamada e leva o número 15, que vai substituir substitui 16, portanto agora nós temos 15 no endereço 16. A próxima instrução no tique do relógio vai ser a instrução 5, que diz para voltar para a instrução 2. Portanto, deixamos o fluxo normal e vamos para a instrução 2. A instrução 2 diz: se o pátio de entrada está vazio, vá para a instrução 6. Como o pátio de entrada agora está vazio, essa instrução será executada e a próxima instrução a ser executada será a 6 e não a 3, que seria a sequência natural. Próximo tique do relógio, a instrução 6 vai ser executada, que pede para colocar o pôster com valor de E16 no pátio de saída. Portanto, precisamos chamar a caminhonete, carregar o pôster 15, vamos fazer um replay, carrega na caminhonete o pôster 15, encaminha esse pôster 15 para o pátio de saída e descarrega lá. Bom, com o tique do relógio, a próxima instrução vai ser a 7. Essa instrução diz pare, portanto, o conjunto de instruções vai ser interrompido. Esse conjunto de instruções, portanto, nós podemos perguntar o que esse conjunto de instruções produziu. Se
Se você se lembrar bem, você vai ver que ele somou, ele fez a soma, permitiu fazer a soma de 3 mais 5 mais 7, cujo resultado é 15, que também está no pátio de saída, né? Portanto, o que nós temos aqui, esse conjunto de instruções, que é o que nós chamamos de programa do computador. Esses posters que estão na parte de baixo são os dados, né? E esse conjunto esse prédio de apartamentos, na verdade, é o que nós chamamos de memória, a memória do computador. A memória do computador contém tanto o programa quanto os dados. Essa, portanto, é a memória do computador. O pátio de saída e o pátio de entrada são os caixas de dados, né? É onde o dado é colocado e retirado, e daqui ele pode ser enviado para outros lugares do computador. A unidade aritmética e lógica, que num computador real tem a parte de lógica também, não apenas aritmética. No exemplo nós só fizemos aritmética, mas fizemos alguma lógica também, né? E poderia haver lógicas de comparação, lógicas, né, de verificar se um valor é maior do que o outro, diferente, etc. E existem os acumuladores ligados à unidade aritmética e lógica, que vão servir para colocar dados temporários quando se faz alguma operação. O relógio, que a cada tique provoca a execução de uma instrução. O contador de programa, que indica qual vai ser a próxima instrução a ser executada. E a via de dados, ou bus de dados, que é exatamente a avenida por onde trafegou a caminhonete. Essa, portanto, é a arquitetura moderna de um computador, chamada arquitetura von Neumann, em que a memória contém tanto o programa que vai ser executado quanto os dados que estão sendo operados por aquele programa, né? A via de dados, por onde trafegam os dados, que conecta a memória com a unidade aritmética e lógica, e uma unidade de controle, que na verdade faz todo o controle de tráfego desses dados entre os vários componentes, enviando dados da memória para a unidade aritmética e lógica, enviando dados para os caixas de entrada e saída, e eventualmente dos caixas de entrada e saída para outros periféricos, como vídeo, né? Recebendo dados do teclado, enviando dados para disco magnético, enviando dados para a internet, etc. Portanto, essa é a analogia de um computador hipotético, como se fosse uma cidade, e um computador real, a estrutura, a arquitetura de um computador real. Na realidade, um computador tem lá os seus periféricos, né, um vídeo, um scanner, por exemplo, e um gabinete, né? E se a gente abrir o gabinete, nós vamos ver a placa-mãe, e nessa placa-mãe estão espetadas outras placas. A placa de controle, geralmente, cada dispositivo externo, né, periférico, tem uma placa de controle própria. Algumas placas já estão embutidas na própria placa-mãe, por exemplo, controladora de um scanner via USB, por exemplo, já é encaixado diretamente. Existem também as placas de memória, né, que são as placas que vão fazer vão guardar os programas e os dados que estão sendo executados. Na unidade aritmética e lógica, unidade de controle, nós temos o chip de memória, que fica colocado nessa região. Portanto, essa é a estrutura, a arquitetura de um computador real, né? A unidade aritmética e lógica de controle, que é feita no chip, chamada unidade central de processamento. A memória, as placas controladoras de periféricos,
Aí tudo isso colocado dentro do gabinete do computador.